Olá, turma. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à chamada República Populista, ou também chamada de Quarta República, certo? Então, gente, antes da gente iniciar essa nova aula, é importante salientar o que foi debatido na última aula, né? Então, na última aula, a gente falou das características do populismo, o que é o populismo, e a gente enfatizou o governo do Eurico Gaspar Dutra, né? Então, gente, a República Populista, como eu falei na aula passada, é um período muito extenso, né, que vai de 46, 1946, quando Dutra assume o poder, até 1964, né? Alguns historiadores colocam já no final de 45, no final do Estado Novo, até 64, certo? Então, gente, na aula passada a gente viu as características do populismo, né? Que são essas características aqui que vocês podem ver, né? Na aula passada também a gente viu a cronologia, né? A sequência dos presidentes desse período, iniciando com o Dutra em 46 e terminando em 64 com o golpe militar no governo de João Goulart, certo? Então, na aula de hoje, gente, a gente vai trabalhar o período de 1951 a 1954, que é o segundo governo Vargas. Como eu falei na aula anterior, é importante saber diferenciar o Estado Novo, ou seja, a era Vargas, que vai de 1930 até 1945, e o segundo governo Vargas, que é esse que a gente vai iniciar hoje, certo? É importante saber diferenciar isso, viu, gente? Porque geralmente os candidatos eles erram muito, né? Por exemplo, eu já vi uma questão já, não me lembro a universidade, que trabalhou a questão da criação da Petrobras sendo um feito da era Vargas. O que é falso, gente. Por quê? Porque a Petrobras ela foi feita em 1953, já nesse segundo governo Vargas, que a gente vai iniciar hoje. Então é importante você saber diferenciar essa chamada era Vargas, que vai de 1930, o que foi que aconteceu nesse período, nesse intervalo de tempo, de 1930 a 1945, certo? É bom saber diferenciar, porque geralmente em provas as bancas gostam de fazer pegadinhas, né? Então vamos lá, gente. Para a gente iniciar a era Vargas, é importante entender as eleições de 1950, né, gente? Então o que foi que aconteceu na eleição anterior a essa? Nós vimos que o Dutra venceu as eleições, né? Inicialmente o Vargas ele não vai declarar voto ao Dutra inicialmente, e no decorrer, já no final já da campanha, o Vargas ele declara apoio ao Dutra, né? Por que ele fez isso, gente? Porque ele queria continuar no poder, tá? Ele queria continuar no poder. Existia um movimento chamado queremismo, isso já caiu, gente, cuidado, já caiu em prova do Enem, viu? O queremismo era um movimento, gente. Como Getúlio Vargas foi pressionado a deixar o governo em 45, no Estado Novo, na ditadura do Estado Novo, vai existir um movimento chamado queremismo, ou seja, as pessoas dizendo que queriam Getúlio novamente, que ele continuasse no poder. E aí, por tudo isso, Getúlio Vargas vai demorar a declarar voto ao seu sucessor, no caso, o Dutra, o general Dutra, certo? E já caiu isso em prova, gente. O queremismo era esse movimento mesmo, as pessoas querendo Getúlio, que Getúlio continuasse mesmo depois da ditadura do Estado Novo, certo? Acontece, gente, que quando Getúlio Vargas, no final, declara apoio ao Dutra, ele não vai desistir da política de forma alguma. Inclusive, o seu apoio ao Dutra, mesmo que tardio, vai ser fundamental para a vitória do Dutra, certo? E aí ele não saiu do cenário político, pelo contrário, ele se candidatou ao Senado pelo Rio Grande do Sul e se elegeu
senador pelo Rio Grande do Sul. Então, a figura de Getúlio Vargas, nesse período, era muito de um político popular, embora existisse as pessoas contrárias à sua pessoa, né? Então, vamos lá, gente. Então, nas eleições de 1950, nós temos aqui, novamente, gente, a UDN. É importante que vocês entendam o papel da UDN nesse período, porque a UDN ela foi a rival, a principal opositora do governo Dutra, né? Inclusive, foi o segundo colocado nas eleições passadas foi da UDN, inclusive era o mesmo candidato, Eduardo Gomes, o brigadeiro da aeronáutica, né? Aonde ele atacava o populismo, não é isso? Mais na frente aqui o tópico problema contra o salário mínimo, o Eduardo Gomes ele vai criticar nessa questão do salário mínimo. Outro candidato nas eleições de 50, nós temos aí o Cristiano Machado pelo PSD, candidato do presidente Dutra, mas sem apoio dos caciques do PSD. Ixi, isso é interessante. O Dutra apoiou o Cristiano Machado, só que as outras lideranças do PSD não apoiou, tá? Cristianizar tornou-se sinônimo de infidelidade dos coronéis, ou seja, existia essa ideia do apoio, principalmente dessa classe rica, né? E nós temos aqui Getúlio Vargas como candidato, uma aliança do PTB com o PSD, tá? Esse PSD aqui, gente, vamos ter cuidado. Você vai dizer, professor, mas não tem aí o Cristiano Machado do PSD? Sim, gente, mas teve alguns dissidentes, né? Ou seja, pessoas que eram do partido, mesmo sendo do partido, apoiou Getúlio Vargas, tá bom? E aí, gente, nós temos aí Getúlio Vargas, na campanha dele ele vai prometer, né, aquelas leis anteriores que ele fez, né, vai dar que ele vai nos seus discursos, ele vai fazer um discurso emocional, emotivo, falando dos trabalhadores, né, a importância dos trabalhadores. E aí ele vai voltar nas mãos do povo, né? É, principalmente com o apoio das massas, né? As massas urbanas, né? Porque aqui, gente, nós temos aqui, nesse período, o populismo, né? E Getúlio Vargas, como eu falei na aula passada, ele representa, ele é um exemplo mais claro desse populismo, né? Então, mesmo a sua história tendo sido manchada pelo Estado Novo, onde ele implanta uma ditadura, mesmo assim, ele deixou muitos seguidores devido às suas propostas inclusivas, principalmente para a classe mais pobre, certo? E aí, gente, nós temos aqui, ele vai contar com o apoio de um político muito populista de São Paulo, que é o Adhemar de Barros, como vice, né? E aí nós vamos ter aqui uma romaria, né? Político de São Borja. Gente, o Getúlio Vargas, ele era da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, tá? E aí nas romarias lá, ele utilizava muito essas romarias para fazer discursos, né? E ganhar apoio da população, certo? E aqui nós temos outro político que vai disputar com Getúlio Vargas, que é o João Mangabeira, pelo PSB, né? Que não teve muita aceitação, né? Na eleição. E aí, gente, nós temos aqui mais adiante, nós temos as eleições, né? Nós temos aqui o para presidente Eduardo Gomes, os cartazes da época, né? Os políticos procuravam se manter nas evidências, utilizando os meios de comunicação, panfletos, enfim, né? E aí, gente, nós temos aqui a campanha de vagas. Gente, só lembrando, esse slide é o slide do canal Educação, onde eu fiz algumas adaptações, tá bom? Então vamos lá, gente. Campanha de vagas.
Gente, esse trecho aqui ele é bem interessante, né? De Manuel Almeida Filho. Vamos lá ler para a gente entender muito o que Getúlio Vargas ele pretendia, né? Vamos lá. Então aqui, gente, nós temos aqui, ele voltará, bota o retrato do velho nos braços do povo. Vargas, o povo subirá comigo as escadas. Vai subir para o catete o maior dos brasileiros, Getúlio Dornelles Vargas, castigo dos bandoleiros, cadeia dos criminosos, defensor dos marinheiros. Aqui, gente, era uma espécie de um poema, né, em homenagem à figura de Getúlio Vargas, né, eles pedindo o retorno do Getúlio Vargas. O povo subirá comigo as escadas, o povo. Olha só, gente, o povo subirá comigo. Ou seja, é um discurso muito populista, né? Ou seja, ele quer dizer que ele é governante, mas o povo é a figura central no seu governo. Aqui nós temos outro, aqui nós temos aqui do Marinho Pinto e o Haroldo Lobo, onde diz o seguinte: retrato do velho. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oi, eu também botei o meu. E tu não vai botar? Já enfeitei o meu. E tu não vai enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Gente, olha como vocês podem ver em destaque aí o termo trabalhar. Trabalhar, né? Ou seja, é uma das características, gente, também muito emblemática do governo Vargas, né? Essa ideia de trabalhismo, essa ideia de valorizar a ideia do trabalho, valorizar os trabalhadores. É só ver a quantidade de legislação de, de benfeitorias que ele deixou, principalmente na legislação trabalhista. É só lembrar a redução de carga horária 40 horas, férias remuneradas, a proibição de trabalho de menor de idade, descanso semanal remunerado, ou seja, Vargas deixou uma série de leis que beneficia o trabalhador, né? E aqui, gente, no último governo dele, ele assume, ele tenta fazer a campanha dele levando essa bandeira, né? Essa ideia de governar com o povo e enfatizando principalmente a ideia de trabalho, certo? Aqui, gente, nós temos aqui a campanha de Vargas. Aqui nós temos aqui uma multidão, né, na Romaria de São Borja, na cidade onde ele nasceu, né? Um movimento que vai, de certa maneira, associar a imagem dele, né? Pelo apoio das massas, né? Quer dizer, essa Romaria é um movimento muito grande nessa cidade de São Borja. E o Getúlio Vargas, ele sabia utilizar o, essa Romaria para fazer, de certa maneira, política, tá? Então é importante ganhar o apoio dessa multidão de pessoas, né? Então o Vargas é um arrebatador de votos, como eu falei para vocês, né? Devido a uma foto dele aqui, né? Na cidade de São Borja, onde ele vai ganhar o apoio da massa, né? Com relação ao estado do Piauí, gente, Getúlio Vargas ele teve aqui, né? É só ver aqui a campanha dele em Parnaíba em 1950. A imagem dele bem aqui, está circulado, onde ele esteve aqui na campanha de 1950 fazendo campanha, né? Aqui nós temos outra em Teresina, né? Em 1950 também, ele fazendo a campanha dele para presidente, tá bom? E aí, gente, nós temos o resultado das eleições. Aqui nós temos os três principais candidatos, nós temos o Getúlio Vargas, de vermelho, os estados que ele ganhou, tá? Nós temos aí Getúlio Vargas, o Eduardo Gomes e o Cristiano Machado. E aí, gente, nós temos aqui o Piauí. No Piauí, ele perdeu as eleições, né? O Eduardo Gomes da UDN foi quem venceu.
E é interessante enfatizar que na eleição anterior também, na eleição do Dutra, no Piauí, o Eduardo Gomes pela UDN também venceu. Então a UDN ele tinha, aqui dentro do Piauí, uma grande aceitação perante a população, certo? E aí, gente, nós temos aqui, né? Ele está de volta. E aí, gente, nós temos aqui é, a oposição ao governo. Gente, quando Getúlio Vargas vence a eleição em 1950, que ele assume em 51, Getúlio Vargas, gente, ele vai ter uma oposição muito forte, tá? Principalmente de um cara chamado Carlos Lacerda, né? Carlos Lacerda. Não é primo meu, viu, gente? Tem o Lacerda, mas brincadeira. Então, o Carlos Lacerda, da UDN, ele tinha um jornal chamado Tribuna da Imprensa, onde ele atacava de forma muito dura o governo de Getúlio Vargas, acusando de corrupção e tudo mais, né? Então, esse jornal Tribuna da Imprensa vai ser algo muito utilizado como opositor ao governo, né? E aí, gente, nós temos aqui um trecho do Carlos Lacerda, onde ele diz: não devemos deixar o senhor Getúlio Vargas sair candidato a presidente. Se o for, faremos de tudo para que ele não vença. Se o vencer, faremos o possível para não assumir. E se assumir, faremos o impossível para derrubá-lo do poder. Então, gente, por esse trecho, vocês observam o seguinte: o quanto a UDN, liderada pelo Carlos Lacerda, procurava tirar o Getúlio Vargas do poder a qualquer custo, certo? Além disso, gente, o Getúlio Vargas ele vai assumir o Brasil em um período de muita crise econômica muito dura, deixada pelo seu antecessor. É só lembrar que o governo Dutra, como eu falei na aula anterior, ele defendia muito a questão do capital estrangeiro, a entrada de capital estrangeiro aqui no país, o que vai torrar a, o nosso dinheiro, né? O dinheiro que tinha aqui em caixa, né? O nosso superávit vai se transformar em déficit, né? Além disso, gente, além da oposição da UDN e do Carlos Lacerda, nós temos aqui uma parte, uma maioria das Forças Armadas fazendo oposição a Getúlio Vargas, tá? Gente, é uma questão bem de lógica, né? Nenhum governo consegue governar se não tiver apoio da maioria das Forças Armadas, tá? Isso é quase que impossível. E aí, gente, o que que acontece? As Forças Armadas, nesse período, boa parte era atrelada aos Estados Unidos. É só lembrar, gente, que aqui nesse período nós tínhamos ainda a Guerra Fria. A Guerra Fria ainda estava rolando. A Guerra Fria só termina em 1991. Então as Forças Armadas, a boa parte era atrelada ao capitalismo norte-americano. Eles tinham esse alinhamento à política norte-americana. E os Estados Unidos, gente, um parêntese a se fazer, os Estados Unidos foi os Estados Unidos foi um dos grandes opositores ao governo de Getúlio Vargas, certo, gente? Professor, mas os Estados Unidos não era alinhado no período do Dutra, sim. O Dutra ele criou condições que beneficiasse a entrada de capital estrangeira, as mercadorias estrangeiras, as empresas estrangeiras, em especial a dos Estados Unidos. E quando Vargas assume o poder, gente, ele vai, ao contrário, fazer uma política econômica diferente da de Dutra, tá? Então, Vargas, a política econômica dele é alicerçada no nacionalismo, tá? Então, no nacionalismo, Vargas vai dizer o quê? Que o país ele tem que se desenvolver economicamente com as riquezas de dentro do país, com as riquezas nacionais. Então, Vargas dizia que era importante nós ter aqui indústrias nacionais e não vir empresas de fora lucrar aqui e levar o dinheiro para fora. Por tudo isso, os Estados Unidos vai ser um grande opositora
do Getúlio Vargas, justamente porque Getúlio vai fazer uma política econômica diferente do Dutra, certo? Que não vai em encontro aos interesses do capital norte-americano, certo? Aí, gente, nós temos aí também como opositora a grande imprensa, né? O jornal o Globo, o Estadão, Diários Associados, Tribuna da Imprensa, a TV Tupi, que foi a primeira TV do Brasil, foi a TV Tupi. E boa parte da classe média, né, também vai se opor ao governo de Getúlio Vargas, ao governo de Getúlio Vargas, com receio das reformas consideradas populistas. Então, é, existia um cenário muito difícil para a manutenção do governo de Getúlio Vargas, né? Oposição da UDN, das Forças Armadas, da imprensa, da classe média, dos Estados Unidos, né? Então existia uma forte pressão contra o governo, né? Ele está de volta, é o retorno. É o retorno de quê, gente? Das medidas estatizantes, do intervencionismo estatal, do nacionalismo protecionismo, do populismo varguista, da aproximação com as massas, do trabalhismo varguista, da política industrializante, da defesa das riquezas naturais. Gente, esse trechozinho aqui é, é muito importante para vocês responderem uma prova. Por quê, gente? Porque aqui está as principais características do governo de Getúlio Vargas. Ele defendia a estatização de empresas. Né? O que é estatizar, gente? Tornar uma empresa do Estado, certo? Então, o que acontece? Quando Vargas ele cria a Petrobras, que é a maior empresa estatal do Brasil hoje, é uma empresa muito importante para a nossa economia. Quando Vargas cria a Petrobras em 1953, o que Vargas ele vai propor? Ele vai propor, gente, a Petrobras ela vai nascer nesse ideal nacionalista, ou seja, ele vai dizer o quê? O petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Se é nosso, nós é quem temos que explorar e não vir empresa de fora explorar as nossas riquezas, tá? Então ele vai dizer que a Petrobras tinha que ser um estatal, ou seja, uma empresa onde o Estado tinha que ter o controle dela. E até hoje né, gente? O intervencionismo é quando o governo intervém na economia. O protecionismo, o nacionalismo protecionismo. O que é protecionismo, gente? Por exemplo, quando Getúlio Vargas ele proíbe, ele é contra a entrada de empresas estrangeiras aqui no país, ele está protegendo as empresas nacionais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, bem descontextualizado, mas para vocês entenderem melhor um exemplo mais claro. Gente, então assim, então faz de conta que aqui no Brasil nós tinha uma empresa de fazer rádio de ouvir mesmo, que era um meio de comunicação muito importante dessa época. Então, se nós temos uma empresa aqui de fazer rádio e vir outra empresa de fora fazer o mesmo rádio que eu faço aqui, nós vamos ter concorrentes, tá? E possivelmente aquela empresa que vai vir de fora, ela vai poder vender o rádio até mais barato do que o nosso. Moral da história: essa vinda dessa empresa estrangeira para concorrer com um produto nacional vai ser péssimo para a economia nacional. Por quê, gente? Porque os lucros dessa empresa estrangeira não vai ficar aqui dentro do país, vai para fora, certo? Então é a ideia de protecionismo, certo? Então, gente, populismo, como eu já falei, uma das características mais claras do governo Vargas, essa aproximação com a massa, né, com o povão, o trabalhismo varguista, a política industrializante, gente, essa é um parêntese importante. Vargas, nós não podemos dizer que Vargas foi quem iniciou o processo de industrialização aqui no país, porque o processo de industrialização aqui no país já se iniciou já com o Barão de Mauá, no segundo reinado. Contudo,
é importante salientar que é no governo Vargas onde ele vai deixar uma estrutura para o desenvolvimento da indústria brasileira, tá bom? Então ele é quem vai deixar as bases para o desenvolvimento industrial, certo? Então ele vai ser muito importante, né? Ou seja, ele vai investir pesado na industrialização, certo? Principalmente nas indústrias de matérias-primas, né? Ele fez lá a, a Companhia Siderúrgica Nacional, que era justamente isso, para ter o ferro, o aço, né? Porque nenhuma indústria ela consegue sobreviver sem o ferro, sem o aço. Então a matéria-prima era fundamental para que o país se desenvolvesse industrialmente, tá? Então, aí, gente, nós temos aí a defesa das riquezas naturais, é outro ponto que Getúlio Vargas vai defender, né? Principalmente as quedas d'água, né, para fazer essa questão de hidrelétrica, na, principalmente ali na Minas Gerais, em São Francisco, que ele vai iniciar, né? Então vamos lá, gente. Então ele está de volta. Ele está de volta. E aí, gente, nós temos aqui essa charge que representa o nacionalismo, né? Made in Brasil, fabricado no Brasil. A, a Antártica e a Brahma são empresas de cerveja nacionais que foram criadas aqui dentro do país. Foram criadas dentro aqui do país. Então, essa ideia de valorização das indústrias brasileiras, né? Era importante que nós produzíssemos produtos nacionais, né? E não procurar fora para trazer para cá, certo? Então, gente, nós temos oposições ao longo do governo, né? Como eu já falei, a UDN, né? Que era um partido que tinha muitos ricos dentro dele, não só ricos, mas também uma classe pobre, que fazia uma oposição muito forte ao governo de Getúlio Vargas. Forças Armadas, como eu já falei, aliados dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, a grande imprensa, como eu já tinha falado, né? Era outra opositora. A burguesia nacional, gente, essa burguesia, né, esses ricos comerciantes, que tinham muita ligação com o capital estrangeiro, com essas empresas estrangeiras, classe média urbana, temerosa com as reformas sociais e preconceito com os pobres, e governo dos Estados Unidos, né, que era antinacionalista, ou seja, os Estados Unidos era contrário a essa política nacionalista do Vargas, tá bom? Então, gente, o que se observa aqui? Getúlio Vargas ele tinha uma oposição muito forte, né? Não só internamente, como externamente. Né? Só ver que os Estados Unidos era opositor do governo. E aí, gente, nós temos aqui duas ideias que vai ser postas com relação à política externa, né? O nacionalismo e o entreguismo. O entreguismo, gente, vai ser uma palavra pejorativa que vai ser criada na época, tá? Ou seja, o governo Dutra ele vai ser considerado de entreguista, tá? Por quê? Porque eles acreditavam que o Dutra, entreguismo veio de entregar, viu, gente? Entregar mesmo, quer dizer que o governo estava entregando as nossas riquezas ao capital estrangeiro, aos países estrangeiros, tá bom? Então, gente, nós temos aí as características desses dois modelos com relação à política externa. Então, nós temos aí, no nacionalismo, nós temos o quê? Uma política mais progressista, né, de apoio, principalmente ao pobre. Nós temos um protecionismo, né, proteger a nossa economia era fundamental. Nós temos um intervencionismo por parte do governo, uma política estatal, uma política anti-imperialista, tá? E aqui, gente, nós temos aqui comunismo entre aspas. Na verdade, Getúlio Vargas não era comunista, tá, gente? Vamos ter muito cuidado com relação a isso. Ele não era comunista, mas ele defendia pontos é, é, sociais, né? Por exemplo, a questão da legislação trabalhista, a questão
dos operários ter direito a férias, enfim, né? Vamos lá. Então, dentro do entreguismo, nós temos o que, gente? Uma ala conservadora, ou seja, com os conservadores. Eles defendiam uma política liberal, ou seja, o país não tinha que. Os governos não têm que intervir na economia, deixa a coisa acontecer naturalmente. Um Estado liberal, não estatal, ligado aos Estados Unidos e ao capitalismo. Tá? Então é a ideia de. É só lembrar aqui no contexto da Guerra Fria. Né? Então Vargas vai ter uma rota de colisão com os Estados Unidos, como eu falei. Vargas se negou a enviar tropas à Coreia do Norte. Né? Nesse período, os Estados Unidos estavam envolvidos lá com a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, onde as duas, uma com influência capitalista e outra com influência socialista, vão entrar em embates, né, gente? Até hoje nós temos lá uma diferença enorme, embora elas sejam muito próximas, né? Existe uma fronteira. Na Coreia existe uma separação muito forte, principalmente, e essa separação, gente, ela é histórica, né? Desde a época da Guerra Fria, né? Onde uma Coreia vai se alinhar ao capitalismo norte-americano, a Coreia do Sul vai se alinhar ao capitalismo norte-americano, enquanto a Coreia do Norte vai se alinhar ao socialismo, né? Da União Soviética. Então, nós temos aqui também outra coisa que vai desagradar de forma profunda os Estados Unidos é uma lei que Vargas vai criar, que é a Lei de Remessa de Lucros. Essa lei de remessa de lucros, gente, vai diminuir os lucros das empresas estrangeiras que vão permanecer aqui no governo não, aqui dentro do país. É só lembrar assim, gente, olha, quando Getúlio Vargas assume o governo, mesmo ele sendo contra a entrada de empresas estrangeiras aqui, já existiam algumas empresas que vieram no governo do Dutra, certo? Então essas empresas que estavam aqui ainda, o Vargas vai fazer uma lei para que essas empresas, o lucro delas não fosse tão grande para ir para fora, entendeu? Vai ser e essa lei de remessa de lucros vai prejudicar as empresas norte-americanas em cheio, né? Então aqui nós temos o nacionalismo versus o anti-americanismo, né? Ou melhor, o nacionalismo é igual ao anti-americanismo, tá bom? Porque os Estados Unidos queriam uma política liberal, né? E o nacionalismo é o oposto disso, né? E aí, gente, nós temos aí Brasil e Estados Unidos, né? Limite à remessa de lucros, ou seja, eu falei para vocês, vai limitar esses lucros dessas empresas. O nacionalismo é igual a protecionismo, já expliquei isso. Desobediência ao chamado americano de a Guerra da Coreia, ou seja, o governo não vai mandar soldados para ajudar os Estados Unidos, o que vai criar um atrito maior ainda. E a criação da Petrobras em 1953. Gente, então vamos ter cuidado. A maior empresa que nós temos hoje, estatal, se chama Petrobras, tá, gente? E ela foi feita em 1953, tá, gente? Em 1953, Getúlio Vargas cria a Petrobras, né? Essa grande empresa de extração de petróleo, né? E depois, gente, ele vai criar também a Eletrobras, né? Geração de energia elétrica. Por quê, gente? Uma indústria, para se desenvolver, ela precisa da energia, né? Uma energia boa. Então, era pensando nisso, Getúlio Vargas vai investir pesado na criação dessa Eletrobras. Então, a Petrobras e a Eletrobras, o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, também vai ser uma criação de Getúlio Vargas nesse período, tá bom? Então, se cair em prova, gente, criação da Petrobras, Eletrobras e BNDE foram feitos no segundo governo Vargas de 51 a 1954, certo? Passou demais. Então vamos lá.
Com relação à política econômica, gente, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos aí o nacionalismo, a criação da lei de remessa de lucros, que vai prejudicar principalmente os Estados Unidos, criação do BNDE, da CNM, financiamento da indústria, empréstimo à burguesia, vai criar o chamado Plano Laffer. Plano Laffer era um plano de planejamento de 5 anos, né? Investindo principalmente nas indústrias de base, energia e transporte, certo? E aí nós temos aí, como já falei anteriormente, a criação da Petrobras em 1953 e a Eletrobras em 1954, ou seja, um ano depois, né? Aqui, gente, é a campanha do Petróleo é Nosso. Vários vai fazer uma campanha enorme, com cartazes, com passeios, né? Uma grande multidão, defendendo a criação da Petrobras, né? Porque é só lembrar, gente, vai ter uma resistência também aqui, tá? Então vai ter uma resistência, principalmente pelos, é, pelos Estados Unidos e pelos ricos, pelos empresários que tinham alguns interesses em conformidade com os Estados Unidos, né? Então aqui a gente vai ter uma campanha muito forte de Getúlio Vargas para a criação da Petrobras, né? A ideia de o petróleo é nosso, nós temos que valorizar as nossas riquezas naturais em detrimento do estrangeiro, né? Petróleo é nosso, gente. Aqui nós temos aqui uma foto de Getúlio Vargas com a mão suja de petróleo, né? Que enfatiza muito essa criação da Petrobras em 1953. E aí nós temos aqui o governo Lula, né? Fazendo um gesto parecido com o de Getúlio Vargas, embora em tempos diferentes, né? Mas sempre lembrando, gente, a Petrobras, ela, utilizando aqui um, uma brincadeira, ela é a galinha dos ovos de ouro para qualquer presidente, né? A galinha dos ovos de ouro é lá onde tem uma entrada de recurso muito grande para o país, né? E aí nós temos aqui é, a criação da Petrobras em 3 de outubro de 53 por Getúlio Vargas. Nós temos aqui Vargas no Xingu com os índios, Vargas com o João Goulart, que foi ministro do Trabalho, né, gente? Gente, é só uma coisa interessante. Getúlio Vargas, o salário nesse período aqui estava em defasagem, ou seja, o valor do salário aqui mínimo estava muito baixo. E aí o que o governo vai propor com seu ministro João Goulart? João Goulart vai ser ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Ele vai propor, gente, um aumento de salário de 100%. Ou seja, se tu ganhava, por exemplo, 200, tu vai ganhar 400. Se tu ganhava 600, tu vai ganhar 1.200. Então, quer dizer, nós vamos ter um aumento salarial de 100%, o que vai desagradar principalmente a burguesia, né, industrial. Como é que eles vão pensar? Como que eu vou pagar o salário desse trabalhador com esse aumento salarial? Então, aqui, gente, nós vamos ter um contexto de inflação, aumento do preço dos produtos, né, do custo de vida. Nós vamos ter um movimento da panela vazia, uma grande manifestação, né, gente, de pessoas batendo panela mesmo, com fome, né? A situação não era boa. Nós vamos ter a pressão dos trabalhadores, nós vamos ter greve em 53 de 300 mil pessoas em São Paulo, em greves, 100 mil no Rio de Janeiro. Ou seja, a situação de Vargas, embora além das oposições, nós vamos ter uma pressão popular mesmo, porque a situação aqui já não era boa, né? E aí Vargas nomeia João Goulart, ligado ao movimento sindical, para diminuir a pressão, principalmente entre os trabalhadores, mas não vai dar muito certo, né? E aí nós temos aí o aumento salarial. Os atritos políticos, né, gente? O manifesto dos coronéis. Os coronéis vão fazer um manifesto com as Forças Armadas pedindo
a cabeça de Getúlio Vargas deixasse o poder, né? Uma visão elitista, antipopulista, pressão sobre Vargas, então cada vez aumentando. E Getúlio Vargas demite João Goulart, só que, gente, que o final vai ser isso, né? Então aqui nós vamos ter as conspirações, as Forças Armadas pedindo que Getúlio Vargas deixasse o poder. O Congresso Nacional, liderado pela UDN, também vai pedir o impeachment do Getúlio Vargas. A grande imprensa taxando ele de corrupto, ladrão. Carlos Lacerda era um dos que mais trabalhava essa questão. E nós vamos ter aqui os Estados Unidos negando liberar recurso, né, do Fundo Monetário Internacional. E aí, gente, nós vamos ter aqui um acontecimento que vai mudar essa história. Então, o que vai acontecer? Vai ter um atentado na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro. Então, gente, qual era o principal opositor de Getúlio Vargas nesse período? Era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda estava passeando na rua do Rio de Janeiro. E aí, Carlos Lacerda vai, é, vai acontecer uma emboscada com ele, aonde vão tentar matar ele. E aí ele leva um tiro, se não me engano, no pé. Mas o Rubem Vaz, que era o major da aeronáutica, que estava com ele nesse passeio no Rio de Janeiro, ele morre. E aí o que acontece? As investigações elas vão dar conta que quem mandou tentar matar o Carlos Lacerda, que ele não vai morrer, quem vai morrer é o segurança que andava com ele, o Rubem Vaz. As investigações vai dar conta que foi a manda do Gregório Fortunato, que era um chefe da segurança presidencial de Getúlio Vargas. E aí o que vai acontecer? A situação de Getúlio Vargas já não era boa, e aí a oposição vai utilizar esse atentado para defamar mesmo a pessoa de Getúlio Vargas e acusar ele por esse atentado. No entanto, gente, é bom ressaltar que nunca foi provado que foi Getúlio Vargas que mandou matar. Tá? Então vamos ter muito esse cuidado. E aí, gente, nós temos aí uma crise implantada, né? Pressão pela renúncia de Getúlio Vargas, principalmente devido a esse acontecimento. E aí, gente, o que acontece? Getúlio Vargas, ele se suicida. Ele se suicida, gente, é, com um tiro no peito, devido a tanta pressão que ele estava sofrendo. Ele se suicida, né? Ele dá um tiro no peito. E depois vão achar uma carta, chamada Carta Testamento, aonde Vargas ele vai falar que forças ocultas tentaram prejudicar ele e tudo mais. E aí ele vai dizer que saía da vida para entrar na história. E entrou, né, gente? E realmente o homem entrou. E aí, gente, nós temos aqui algumas charas de críticas, né, a Getúlio, né? E aí, gente, é um trecho aqui da carta dele, né? Vamos lá, então diz o que, abre aspas. Se vierem para me depor, só levarão daqui o meu cadáver, só sairei morto. A sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte. Serenamente eu saio da vida para entrar na história. E aqui é um trecho da carta dele, né, gente? Onde ele vai dizer que saía da vida para entrar na história. A carta de Getúlio Vargas, gente, ela vai. Quando as pessoas. É, quando é noticiado que Getúlio Vargas se suicida, que as pessoas têm conhecimento dessa carta, testamento, vai haver uma comoção gigantesca por parte da população. Por quê? Porque nessa carta, gente, Getúlio Vargas acusa os seus opositores
pela sua morte. Se a gente for ver nas entrelinhas da carta, se você for fazer a análise da carta testamento, vocês virão que existe Getúlio Vargas botando culpa, colocando culpa na oposição, principalmente no seu principal, que era o Carlos Lacerda. E aí, gente, a comoção popular vai ser tão grande, que Carlos Lacerda vai ser obrigado a deixar o país com medo de ser morto, tá? Então, gente, até na hora da morte, Getúlio Vargas ele usou uma estratégia para manter a oposição fora do poder, né? Aí nós temos Carlos Lacerda, algumas charges, né? E aí, gente, nós temos o cortejo fúnebre, né? Essa imagem à direita que você pode observar é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, viu? Olha só a multidão de gente no cortejo a Getúlio Vargas. Então, mesmo na crise que o governo passava, a impopularidade, existia uma população ainda que tinha um carisma muito forte por Getúlio Vargas. Então aqui representa muito essa imagem, né, desse cortejo. E aí nós temos a carta testamento deixada por Vargas, tá, gente? Aqui nós temos um depoimento, né, da entrevista à rádio da Virgínia, onde ela vai dizer que Getúlio Vargas foi assassinado. Eu estava na cama com ele, entraram quatro mascarados e atiraram no presidente. Então vai ter, gente, outras versões com relação à morte dele, né? Mas a mais que a gente pode dizer correta é que ele se suicida, né? Porque esse depoimento aqui não vai ser é, provado, certo? Aqui nós temos o velório, Getúlio Vargas do JK. Gente, essa charge aqui ela é bem significativa do governo já caiu no Enem essa imagem. Então vamos lá, gente. O que representa. Olha só, aqui está Vargas, 1930 a 1954. E aí, gente, nós temos aqui uma análise bem detalhada, né? Porque aqui nessa charge ele colocou todo o governo Vargas, né? Não só era Vargas, como o segundo governo também. Então aqui nós temos na primeira parte, em 1930, nós temos quando Vargas ele assume o poder em 1930, com a Revolução de 30, onde ele vai depor a, a, a política do café com leite, né, o coronelismo, onde ele assume o poder em 1930. Em 1934, nós temos Vargas governando de forma constitucional, ou seja, nós vamos ter em 1930 governo provisório, em 1934 nós vamos ter o governo constitucional, ou seja, quando vai aprovar a Constituição de 34, onde a mulher vai votar pela primeira vez. Em 1937, nós vamos ter o Estado Novo, quando Vargas ele aprova, ele outorga, impôs a Constituição de 37. Ele está até com ela na mão aí, se vocês podem observar. A Constituição é chamada de Constituição Polaca, uma Constituição autoritária. E em 1950 nós temos aí ele na campanha, né, de 1950, onde ele vence a eleição de 50 e toma posse em 51. E a última aí, nós temos aí em 1954, ele com um revólver na mão, aonde ele vai se suicidar, certo? Então, gente, aqui é uma imagem muito representativa dos governos de Getúlio Vargas, certo? Aqui nós temos umas atividadezinhas, né, gente? Uma aqui apontar os principais opositores ao governo de Getúlio Vargas. E aqui, como a gente já falou, os Estados Unidos,
a UDN, liderada pelo Carlos Lacerda, uma parte da elite, né? Uma parte das Forças Armadas. Dois, expõe as características políticas e econômicas do governo Vargas. A política econômica de Getúlio Vargas era uma política nacionalista, né, gente? Uma política de valorização das riquezas nacionais em detrimento das presas internacionais, tá? Então, era uma política intervencionista, que valorizava a estatização de presas. É só lembrar da Petrobras. 3. Qual a importância da criação da Petrobras em 53? Gigantesca, né, gente? Essa importância por quê? Porque nós estamos falando aqui não é de qualquer empresa, nós estamos falando da maior estatal do Brasil, tá? Então, a criação da Petrobras ela vai ser fundamental, né, gente? Então, hoje nós temos um carro que é movido a petróleo, uma moto que é movida a petróleo, sem contar. Então, tudo é movido a petróleo hoje, se a gente for analisar friamente, tá? Então, o que que acontece, gente? A importância da Petrobras vai ser gigante, por quê? Porque vai nos tirar da dependência do petróleo de outro país, certo? Tem países aí, gente, que não tem petróleo, ou seja, importa de outros países, e não é o caso do Brasil. Pelo contrário, o nosso país é autossuficiente em petróleo, graças a Deus, né, gente? 4. Expõe as consequências do atentado na Rua Toneleiros, em 54. Quais foram as consequências? Foram grandes, né, gente? Quer dizer, já existia um cenário muito contrário ao governo, que com esse atentado, a oposição que já existia vai aumentar, as críticas ao governo, o governo vai ser culpado por parte da população, por parte da imprensa e principalmente pelo seu principal opositor, o Carlos Lacerda, que vai colocar ele como culpado por esse atentado. Então, o atentado na Rua Toneleiros vai ser, em outras palavras, o estopim da morte de Getúlio Vargas, né? Porque ali a pressão vai aumentar muito forte e aí ele vai se suicidar, né? Eu não quero dizer aqui para vocês que ele se suicidou por causa desse atentado, mas já existia já um cenário já propício para eles, para a deposição dele, mas que vai aumentar com esse atentado, certo, gente? Então aqui, gente, fica aqui o meu abraço para vocês. Na próxima aula a gente vai dar continuidade à República Populista, onde a gente vai trabalhar o governo de JK, Juscelino Kubitschek, o grande idealizador da capital federal, Brasília, certo? Um forte abraço.